e Ele não me falta. Veja só a pequena mudança na tradução. Quando você disse Ele não me, nada me faltará, está falando de uma visão horizontal. Mas quando você diz Ele não me falta, você está falando de uma visão vertical. De novo, os crentes aprenderam. Eu estou lhe dizendo que o Deus de Davi nos ensina que aqui muita coisa pode faltar, mas aqui nada pode faltar. O Salmo 23, verso 1, é o texto mais conhecido da história da humanidade. Você vai entrar dentro de um táxi, com um taxista, você olha no retrovisor dele ali, pendurado um monte de fitinha de Senhor do Bonfim. Você vai olhar na carteira dele, vai ter a padroeira. Você vai ouvir ele falar no telefone, ele vai falar palavrão, ele é ímpio. O homem é o mais ímpio do mundo, mas em algum lugar do carro, lá vai estar um adesivo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você entrar na casa de um ímpio, que não teme a Deus, e se você, sem muito esforço, procurar em algum lugar da casa, ainda que desbotado, você vai encontrar um quadro com um desenho assim de uma página da Bíblia, e lá vai estar escrito: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Se você pegar um bêbado ali na rua agora, um drogado caindo na esquina, e você perguntar para ele: fala o texto da Bíblia aí, o versículo, ele vai falar: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Você vai pegar um criminoso na cadeia, matador, assassino. Fatalmente, em alguma parte do seu corpo pode estar tatuado: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava no topo. Ele estava no ponto mais alto da exaltação de Deus na vida dele. Quem está vendo? Este é o salmo mais conhecido de Davi. Porém, o segundo mais conhecido de Davi é o Salmo 51. Se o 23 Davi escreve no topo, o 51 ele escreve no mais profundo abismo. Quando Davi escreve o Salmo 51, senhoras e senhores, o ilustre escolhido de Deus era um homem condenado à morte. Quando Davi escreve o Salmo 51, olhe para cá. O homem, segundo o coração de Deus, havia cometido um crime duplamente qualificado. Um crime hediondo, onde ele assassina uma pessoa. Ele comete um adultério, assassina uma pessoa. E esse assassinato não foi acidental, foi premeditado. Quando Davi escreve o Salmo 51, ele escreve na sua mente, pensando que seria o último salmo da sua vida. Aleluia! Quando ele escreve o Salmo 51, ele é um homem condenado à morte. Porque a Bíblia diz que quem comete tal equívoco, tal crime, deve pagar com a própria vida. Olho por olho. Ou seja, olho por olho e dente por dente é lei da semeadura.
um outro crime. E quando ele é descoberto, ele tem que morrer. Olha, se ele tem que morrer, olhe para mim. Então por que ele não morreu? Se Deus não faz acepção de pessoas, por que Davi não morre? E eu vou lhe responder por quê. Davi não morre vai ser aquilo que ele vai viver. Meu Deus. Por que é forte? Por quê? Porque Deus está falando com você. No final dessa palavra, Ele vai te fazer uma pergunta. E a sua resposta vai ser a sentença para a sua vida. Ele pergunta: o que vamos fazer com um homem que tinha 100 ovelhas e roubou a única do outro? Você já conhece a história? Vamos esquartejar ele. Aí então, a revelação da palavra é o poder de tirar as escamas de quem ouve e fazer ele deixar de ser um ouvinte para ele se colocar dentro do texto. Davi não se enxergava dentro da mensagem de Natan. Mas quando Natan disse: este homem é você, então as escamas caíram dos olhos dele. Ele caiu em si. Que Deus já sabia de todas as coisas que tinham acontecido. Quando Natan dá sentença para ele, Davi se levanta e diz: eu aceito morrer porque é justo. Mas a última coisa eu vou pedir: deixa eu escrever um cântico de adoração para Deus. Natan disse: pode escrever. Então ele começou a escrever o Salmo de número 50. Escreveu o versículo 1, preste atenção, e continuou sentenciado à morte. Escreveu o versículo 2, continuou sentenciado. O versículo 3, sentenciado. O 4, sentenciado. Quando Davi escreveu o 5º versículo, Deus retirou a sentença de morte da vida dele. Por quê? Porque no versículo 5 está um dos maiores segredos da Bíblia, que é o maior segredo de Davi. Ali ele mostra para mim e para você o poder de se assumir. Não é só os boiolas que estão na igreja incubados que precisa se assumir, não. Porque quando você vê um homossexual se assumindo, a gente tem que aplaudir ele. Sabia disso? Porque ele é corajoso. Porque ele cansou de viver de engano. Eita Jesus! Tem gente, ainda bem que não é o nosso caso aqui, né? Tem uma vida dupla na presença de Deus. Quando Davi escreve o Salmo 51, verso 5, Deus retira no verso 5 a sentença de morte. Por quê? Porque o verso 5 é a maior expressão de arrependimento da vida de Davi. Ele diz: em pecado fui gerado, em pecado concedeu-me a minha mãe. Alguém vai dizer: pastor Akiva, ele está falando do pecado original. Ele está falando do pecado que todo ser humano carrega nas costas. O pecado de Adão e Eva. Em pecado fui gerado, em pecado concedeu-me a minha mãe. Mas não é isso. Davi está falando outra coisa. Davi está falando dele. Davi não está falando dos outros. Vou dizer de novo: se alguém quer de Deus redenção, para de falar dos outros e fala de você. Se Davi estivesse falando do pecado original, ele estaria morto. Mas ele não estava, ele não morreu, porque ele não estava falando do pecado original, ele estava falando dele. Em pecado fui gerado, em pecado concedeu-me a minha mãe. Olha, do que Davi está falando, eu lhe digo: não existe pecado em uma relação
conjugal legal. Não existe. Se o marido é legalmente casado com a esposa, quando ele coabita com ela, ele não pecou. Por que não pecou? Aí eu lhe explico. Porque a força da aliança, a força do pacto é o antídoto do veneno. Se aquele homem casado com aquela mulher não tem aliança com ela, ele está declarando que ele tem um pacto com ela. E pacto e aliança tem poder de eliminar o efeito de qualquer veneno. Então, quando ele diz em pecado fui gerado, ele está falando que ele é filho de uma mãe que não era casada com o seu pai. E antes de você me apedrejar, eu lhe provo que Davi era um filho bastardo, que Davi não era filho legítimo de Jessé. Eu lhe provo. Vou lhe provar historicamente. Na genealogia de Jesus vai ter o nome de Davi. Só que se você buscar 2 gerações para cima, vai aparecer o nome de uma mulher moabita, que não era judia. Redobre sua atenção aqui para mim. Quem eram os moabitas? Os moabitas eram descendentes diretos, é um povo extinto. Descendentes diretos de quem? De Esaú. Esaú, em hebraico, é Eshad. Eshad, que é Esaú, quer dizer vermelho. Por que Esaú é chamado de vermelho? Porque Esaú era ruivo. Se Esaú é ruivo, cheira os moabitas, logo os moabitas são ruivos. A prova de que Davi não é filho da mesma mãe dos seus irmãos é que a Bíblia diz que Davi era ruivo. Se os seus irmãos também fossem ruivos, a Bíblia não ia perder tempo para sinalizar um detalhe tão importante. Seria mais um ruivo. Mas quando a Bíblia diz que Davi era ruivo, a Bíblia está dizendo que Davi era geneticamente diferente dos seus irmãos. Por que era ruivo? Porque a mãe de Davi era uma moabita. E porque a mãe de Davi era moabita, não era a mesma mãe dos seus irmãos. Sendo assim, o pai de Davi, chamado Jessé, judeu, não cometeu adultério. Por que não? Eu lhe explico. Porque a mãe de Davi não tinha dor. João 8, a mulher adúltera. Cadê o homem que adulterou com ela? Não adulterou sozinho? Davi, ou melhor, Davi, no ápice da sua vida, tinha um harém com 1000 mulheres. Por que ele não estava em pecado com 1000 mulheres? Naquela época, porque elas não tinham dono. Mas quando ele quis a mulher que tinha dono, ele adulterou. Se a mulher, estou falando de regra daquela época, daquela época, viu, irmão? Daquela época, não é de hoje não. Se a mulher daquela época não tem dono, então a qualificação do crime cai. E o que acontece quando a qualificação do crime cai? Ao invés do homem ser apedrejado, sabe o que acontece com ele? Levam ele para a praça pública, tem um pelourinho, um tronco, eles amarram ele no tronco e dão 39 chibatadas em praça pública, dizendo por que ele estava apanhando, porque cometeu uma fornicação. Então ele apanhava. A sentença da Bíblia ainda diz mais: se o filho do pecado for mulher, tem que ficar com a mãe. Se o filho do pecado for homem, tem que ficar com o pai.
Não é estranho se imaginar que, sendo envergonhado diante da sociedade, Jessé apanhando de chicote, ele pensava assim: que humilhação que eu estou vivendo, mas eu te faço uma oração, meu Deus, não deixe eu nascer ruim não, por favor, para mim não carregar essa vergonha para sempre. Graças a Deus que Deus não ouviu a oração de Jessé. Deus, a gente não entende porque Deus não ouve algumas das nossas orações. Mas eu lhe respondo: é porque na hora que nós pedimos algo que Deus não vai atender, a gente só está enxergando o momento. Deus está enxergando o futuro. Vou dizer de novo: Davi foi a maior vergonha de Jessé. Mas se não fosse essa grande vergonha, nunca ninguém saberia quem foi Jessé. Eu quero lhe dizer de novo: Deus que está aqui é especialista em transformar vergonha em triunfo. De novo, é uma resposta de Deus para alguém que me ouve. Algumas coisas aconteceram na sua vida e você não sabe por que aconteceram. Você tem vergonha delas. O meu Senhor está lhe dizendo que Ele vai transformar essa vergonha em alegria. Vai transformar essa vergonha, esse opróbrio, em triunfo. Só são 4 pessoas que recebem o que eu estou pregando. A prova de que Davi, e essa é a maior de todas, é um filho bastardo, é simples. É porque Davi fazia o trabalho dos escravos. Quem é que diz que os bastardos fazem trabalhos de escravos? Jesus, na parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo volta para a casa do pai, naquela parábola, o filho pródigo fala para o pai: não sou digno de ser chamado filho. Permita-me que eu cuide dos porcos. Ou seja, quem cuida dos bichos não são os filhos. Quem cuida dos bichos são os escravos ou os filhos que nasceram fora do casamento, chamado bastardos. A Bíblia diz que Davi era quem cuidava das ovelhas de seu pai. Essas ovelhas é abrangente. Davi cuidava das ovelhas, dos bodes, dos filhotes e de qualquer outro bicho que o pai pudesse criar. Olha para mim, a prova disso é que o escravo e o bastardo também é o lixeiro da casa. Eu lhe explico de novo: o bastardo não pode nunca entrar no recinto onde os filhos legítimos estão. É muito forte o que eu estou pregando. Meu Deus. Vou dizer de novo: os bastardos não podem entrar no mesmo recinto que os legítimos estão. Porque senão ele vai profanar, meu Deus, aleluia, aqueles que são legítimos. Você não entendeu o que eu falei? Se alguém que não é legítimo quiser entrar na mesa do Senhor, ele não pode entrar, ele tem que ser transformado em legítimo. Não entendeu de novo? Vou explicar. Jesus na última ceia não serviu a ceia enquanto Judas não saiu da mesa. Só depois que Judas saiu da mesa foi que Jesus celebrou a ceia com os legítimos. E a gente não entende por que Deus vai tirando pessoas de perto de nós. Deus tira pessoas de perto de nós. Nós achamos que elas são legítimas, mas elas não são legítimas. Recebe quem entende. Só vai ficar conosco aqueles que são de verdade, aqueles que são legítimos. Então o bastardo não pode entrar no mesmo recinto que estão os legítimos. E a casa tem exatamente o número de cadeira dos filhos legítimos. Aleluia. Não tem lugar para intruso. Então como é que vive o bastardo? Ele mora no fundo da casa, espera todo mundo comer. Aleluia. Depois que todo mundo come, sai da mesa, ele não pode sentar na mesa.
Ele vem para limpar a sujeira dos outros. Então ele come o que restou. Se tem gente me ouvindo aqui que está vivendo de migalhas, é porque você precisa se tornar legítimo. Se tem alguém me ouvindo aqui que está vivendo de miséria, é porque você precisa se tornar de verdade. Você não está sendo de verdade com Deus. Porque quem é de verdade com Deus é legítimo. E quem é legítimo, Deus tem uma cadeira para ele de honra na mesa. Davi nunca havia sentado na mesa com seus irmãos e pais para não desonrar ele. O que Davi comia? O que restava de comida. Então os irmãos comiam e saíam. Como ele era lixeiro, fazia a limpeza, a faxina, ele ia lá, comia o que restava sem sentar na mesa de pé, depois juntava o lixo e levava para o lugar onde ele morava. Veja só que poeticamente um dos salmos, Davi diz que isso acontecia. Ele diz assim: e Deus me tirou do monturo. Você não sabe o que é monturo? Monturo é lixo. Olha o que ele diz. Só quem entende a cultura sabe. Ele diz: Deus me tirou do lixo e me fez assentar entre os príncipes e entre os reis dessa terra. O que ele está dizendo? Que se ele fosse legítimo, ele não juntava o lixo. Era o empregado, o escravo que iria fazer. Se ele vivia no meio do lixo da casa, é porque ele não era legítimo. Se ele cuidava das ovelhas e dos animais, dos bodes, é porque ele não era legítimo. E olha bem o que eu vou dizer. Esse moço chamado Davi, que teve que ser aceito forçado pelo pai e se tornou escravo dos seus irmãos, é muito forte. Esse moço que nunca sentou na mesa de honra tinha um sonho. Oh, olha para mim. Davi tinha um sonho quando era menino. Sabe qual era o sonho de Davi? Não era um PlayStation, não era um carro, não era roupa, não era nada disso. O sonho de Davi era comer queijo. Ele tinha um sonho, comer queijo. O queijo daquela época não era igual ao de hoje. O queijo daquela época era cheiroso. Então quando a festa começava dentro de casa, ele ficava lá no chiqueiro, assim, eita, troço bom. Meu sonho de comer um tequinho desse queijo aí. Só que o queijo, que hoje é tão barato, na época era caro. E só podia comer o queijo que era membro da família. Olha o sonho de Davi. Ele queria comer queijo para se sentir aceito. Tem gente me ouvindo aqui que está fazendo de tudo para ser aceito. E Davi sonhava: eu quero comer queijo. Os irmãos sabiam disso. E se sobrava queijo, sabe o que os irmãos faziam? Tirava da mesa, pisava em cima, para Davi nunca comer queijo e se sentir membro da família. Nunca. Todavia Deus, é forte que vou falar, Deus é que proporciona os encontros. De novo. Ninguém cruza o seu caminho por acaso. Deus tem um propósito nas rotas da nossa vida. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Davi tinha um ofício. Sabe qual? Olha para mim. Davi tinha um ofício. Aleluia, Deus. Sabe qual? Não era só cuidar dos animais, mas era quando ele estava lá no chiqueiro cuidando dos animais. O pai dele vinha na porta dos fundos, ali a porta dos fundos, virava de costas. Jessé virava de costas porque para Davi não olhar para a cara dele. E gritava: Davi! O menino franzino, de canela fina, cheio de sarda, vestido com roupa mal cheirosa, vinha correndo e parava na porta, de pé descalço. Claro, filho legítimo não pode estar calçado, mas escravo anda descalço. Você sabe muito bem, se você já viu a história do Brasil, sabe que os escravos que aqui viveram andavam descalços. Escravo anda descalço. O menino franzino parava na porta, baixava a cabeça e dizia: sim, senhor. Aí o Jessé, o pai, olhava para ele e dizia: sem fundo, sem fundo.
pai olhava e dizia: pega aquele cesto de queijo ali, ó, e vai levar para os seus irmãos no campo de batalha. O menino juntava aquele cesto de queijo, botava nas costas e partia no deserto. Já fui lá 8 vezes. Da casa de Davi, em Beit Halem, até o lugar onde os irmãos estavam acampados, 3,5 km. Só que são 3,5 km para ir e 3,5 km para voltar. 7. E o terreno daqui para lá e de lá para cá não é a terra vermelha do Paraná fofa, não é a grama verde do Brasil, não, é o território nem semiárido, é ultra árido, ou seja, só tem pedra no caminho, areia, e faz 50 graus centígrados na sombra durante o dia. O menino junta um cesto de queijo, bota nas costas e correndo vai levar para os irmãos no campo de batalha. Não tem nenhum irmão do grupo de oração no caminho dizendo: vai Davi, força, nós estamos orando por você. Não tem ninguém com bandeirinha dizendo: Davi, Davi, Davi. Não tem ninguém correndo do lado dele com um copo d'água dizendo: está com sede? Não, não. Não tem ninguém que dê uma palavra de força para ele. No deserto não existe essas coisas. Uma única voz é que entoa no deserto, a mais covarde de todas, aquela que se aproveita da nossa fraqueza. A única voz que nós não podemos ouvir. Por quê? Porque quando o menino cansava, que ele descia um pouco, o cesto no chão, ele olhava para os queijos que ele tanto sonhava em comer. E aquela voz maldita dizia: aí Davi, olha ali, seus irmãos não sabem quantos queijos tem. Se você comer um, ninguém nunca vai saber. E tem mais, Davi. Esses seus irmãos aí, eles te humilham todo dia. Esses seus irmãos aí, eles te jogam para baixo todo dia. Não tem ninguém te vendo, Davi. Por que você não faz xixi nesse queijo? Por que você não põe a meleca de nariz nesse queijo? Não tem ninguém vendo, Davi. Por que você não aproveita essa oportunidade e não se vinga dos seus irmãos? É nesse momento que ninguém pode imaginar que Deus está de olho em nós. Ninguém pode acreditar que o que você faz aqui, Deus não está vendo. Pode acreditar. Mas aquilo que você faz, seja certo ou errado, no oculto, é o que Deus está observando. Porque aqui você pode ficar: aleluia, glória, aleluia, chegar em casa, abrir a internet para ver pornografia. Então, o que você está fazendo aqui, o homem está vendo, para Deus não vale, porque para Deus só vale aquilo que você faz e ninguém vê. Então a pergunta é: quem é você quando ninguém está te vendo? Justo? Se alguém for dar alguma coisa, ele dê com a mão e a outra não saiba. Porque o que vale para Deus é aquilo que ninguém sabe. Quer vitória? Então não ora no meio do povo, não. Entra no teu quarto em secreto. Porque para Deus só vale aquilo que ninguém está vendo. Aleluia. Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. O diabo dizia: Davi, é a oportunidade para você se vingar. E olha para mim, eu vou lhe provar. Davi nunca roubou um queijo daquele. Davi nunca fez nada com nenhum queijo daquele. Davi nunca se vingou. Sabe por quê? Porque quem se vinga é fraco. Vou dizer de novo: quem se vinga é fraco. Forte é aquele que tem a oportunidade de se vingar, mas não se vinga.
Vou dizer de novo para quem está entendendo o que eu estou pregando. Deus vai colocar a oportunidade na sua frente para você se vingar. E Deus vai cruzar os braços e ficar te olhando para ver o que você vai fazer. A sua atitude vai determinar se Deus vai continuar caminhando com você ou não. Se vingar é fraco e dá ouvido para Satanás. Mas se tem a oportunidade de se vingar e não se vinga, é forte. Acredita. Davi queria tanto comer o queijinho daquele e nunca roubou um. Deus não trabalha com quem rouba. Chegava lá, com queijo pesado, entregava para os irmãos com vergonha dele, porque era diferente fisicamente dos outros perguntavam: quem é esse daí? E para os outros irmãos não ter que explicar quem era. Quando ele entregava, os irmãos diziam: vai rapaz, chispa, raspa o gato, mete o pé, some! E o menino vinha de novo, para casa de novo. Anos assim. Anos sendo observado por Deus. Nas suas vindas e nas suas vindas. Aleluia. De novo. Abre teu olho, crente. Abre teu olho. Porque Deus está observando as nossas idas e está observando as nossas vindas. Deus está de olho em nós. Davi correndo para lá e para cá, carregando queijo nas costas. Olha para mim. Deve ser ruim demais carregar queijo para os outros, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Claro que é ruim. Mas eu quero dizer uma coisa: ninguém carrega queijo para si. Duas pessoas, só você recebeu, né? Pode dar uma caixinha para eles? Eu vou dizer de novo: ninguém carrega queijo para si. O carregar queijo é o preparo, porque um dia Deus vai tirar um cesto de queijo e vai colocar a capa de rei de Israel. A capa de rei tem peso. E só vai receber a capa quem já está preparado com o cesto de queijo. Não entendeu, né? Eu vou dizer, vou abrir o jogo com você. Primeiro carrega o queijo. Convence Deus que Deus pode investir em você e depois Deus investe em você. Não fica com esse papinho furado dizendo: quando eu ganhar aquele dinheiro eu vou ser dizimista. Não fica com esse papo que Deus não pega esse copo. Isso é estelionato espiritual. Deus não cai nesses papos. Por quê? Porque quem é fiel é fiel no pouco. Ninguém é só fiel no muito. Antes de ser fiel no muito, a pessoa é fiel no muito. Deus ficou olhando Davi e nunca se desviou da rota para servir gente que não reconhecia, para servir gente que não abençoava. Mesmo assim ele continuou fiel com aquilo que foi colocado para ele fazer. Meu Deus! Glória! Numa daquelas idas e vindas, o rei de Israel chamava Saul. Olha para mim. Deus vira para Samuel. Sabe onde Samuel está? Eu vou lhe dizer: lá no norte de Israel. Sabe onde o menino Davi está? Lá no sul. Lá no norte, Deus fala para Samuel assim: Samuel, se apronta, porque eu já escolhi, ou melhor, eu já encontrei o que eu precisava. Samuel vira para Deus e diz: Deus, o senhor já encontrou um rei. Deus disse para Samuel: eu não estou precisando de rei. Não, mas é porque Samuel é alto, forte, musculoso. Deus diz: eu não estou procurando gente alta, nem gente forte, nem gente musculosa, porque isso aí tem muito aí. Eu estou procurando algo difícil de encontrar. E eu me encontrei. Aleluia. Samuel diz: então Deus, o que é que o senhor precisa? Eu não preciso de um rei, eu preciso de um coração para reinar sobre o meu povo. E eu encontrei esse coração fiel. Por quê? Porque se ele é capaz de ser
com coisas pequenas. Ele deixa vir algumas coisas e fica te observando, para ver como vai ser sua reação. São fases. São fases. Tem pessoas aqui que estão debaixo da forte observação de Deus. Abre teu olho essa semana. Abre teu olho, que você botar no olho de um furacão, você perceber, está pensando na morte da vizinha. O menino indo e vindo, achando que estava sendo humilhado e estava sendo escolhido. Glória a Deus. Deus falou para Samuel: desce até a cidade de Belém, na Judéia. Vai lá, porque lá eu vou te mostrar o que eu estou precisando. Quando Samuel bota o pé para ir, Deus diz: está indo de férias, Samuel? Está indo passear? Está indo fazer uma caravana, um cruzeiro? Aprende uma coisa, Samuel, que toda vez que eu envio um profeta, eu envio ele sempre com algo nas suas mãos. E esse algo que eu vou colocar na sua mão é aquilo que quem vai receber está precisando. Olha o que Deus disse para Samuel: enche o chifre de azeite e vem. Eu fui olhar a tradução original hebraica, porque eu pensei que estava errado, porque o certo em português deveria ser: enche o chifre de azeite e vai. Mas lá em original diz: enche o chifre de azeite e vem. Isso quer dizer que antes de Samuel chegar, Deus já estava lá esperando ele. Vou dizer de novo: antes de Samuel chegar, Deus já estava com Davi. Vou dizer de novo: antes da sua vitória chegar, Deus já está com você. Antes da exaltação chegar, do milagre chegar, antes do livramento chegar, Deus já chegou primeiro e já está com você. Ele pega o chifre e enche de azeite. Era isso que estava faltando para Davi. O que? Azeite é unção. Você já viu muitos pregadores falar o que é unção. Resultado de uma pregação minha ou revelação que Deus me deu. Unção não é dom. Por quê? Porque dom Deus dá até para quem não é salvo. Naquele dia, muitos vão aparecer e dizer: em teu nome expulsar demônio. Expulsar demônio é dom. Em teu nome curar o enfermo, dom. Em teu nome falando outra língua, dom. Mas Jesus vai dizer: mesmo cheio de dom, não parou de praticar iniquidades. Dom Deus dá para quem não é salvo também. Mas unção Deus só dá para quem tem a marca da promessa. Porque a unção é uma capacidade extraordinária. Não existe o mundo de baixo, só existe o mundo de cima. Ele só serve para três coisas. Primeiro, para fazer você ser o que nunca seria. Segundo, para fazer você ter o que nunca teria. Terceiro, para fazer você receber o que nunca você recebeu. Unção dentro de um chifre. O que quer dizer o chifre? Na Bíblia, chifre quer dizer força. Existe diferença entre força e poder. O chifre é a força. Então, qual é a primeira unção que Davi recebe? A unção da força. Por que a unção da força? Porque Deus precisa soprar o nome de Davi de uma única vez. Sem internet, sem Facebook, sem televisão e sem rádio. Como é que Deus vai soprar o nome de Davi no mundo inteiro? Colocando Golias na vida dele. Davi já tinha treinamento, mas não tinha força. Então Deus sabe que ele já está preparado para derrubar, mas se for só com aquele bracinho dele, não vai dar nada. Então Deus diz: vou dar ele o que está faltando. Força para me soprar o nome dele nos quatro cantos da terra. Uma força dele. Vou dizer de novo: todo Golias que aparece com o único propósito de cair. Não importa o tamanho dele, ele vai cair. Se Deus colocou ele no seu caminho, é porque tem muita gente que precisa saber quem é o Deus que você serve. Tem muita gente que precisa saber quem é o Deus que ama você. Samuel, descendo o país inteiro. Calma, estou perto. Eu vou explicar o Salmo 5 aqui. Quando Samuel chega na casa de Jessé, Samuel, quem era Samuel? Samuel era os três poderes em um: executivo,
legislativo e judiciário. Samuel era o juiz de Israel, Samuel era profeta de Israel e Samuel era sacerdote de Israel. Quando ele chega na casa de Jessé, bate na porta, Jessé está lá deitado na rede assistindo, vale a pena ver de novo. Aí o escravo de dentro, não é o de fora não, é o garçom de dentro. Jessé fala para o garçom de dentro, vai abrir a porta lá, vê quem é. Aí lá vai o gaiato. Ele abre a porta, dá de cara com quem? Com Samuel. Aí ele treme, volta de novo para Jessé e diz, Jessé, o senhor declarou imposto de renda? Jessé, você estava envolvido na Lava Jato? Jessé, pagou o IPTU? Olha, Jessé diz, por quê? Alguma coisa está acontecendo. O presidente da República está aí na porta. O homem mais poderoso do país está aí na porta. Jessé, quem? Samuel. Meu Deus. Meu Deus. Quando Jessé chega na porta de Samuel, o que me dá esta honra? Samuel diz, eu vim aqui enviado de Deus, porque aqui, nesta casa, está aquele que Deus procura. Glória a Deus. Deixa eu explicar de novo. Eu vou lhe falar da cultura judaica. Preste atenção. Toda vez que uma autoridade chegava na casa de um judeu, ele tinha que oferecer um banquete. Preste atenção. Como que era esse banquete? Assava um carneiro inteiro e cercava esse carneiro, no caso de Israel, com 12 queijos, o número das tribos. O carneiro só poderia ser comido pelo ilustre visitante. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ele não comia a orelha do carneiro, ele comia a coxa. Porque a coxa é a honra. Para honrar o visitante, lhe davam a comer a coxa. Veja, agora Jesus não tem nenhuma marca na cabeça de coroa de espinho, nenhuma marca de chicote. Jesus não tem marca nenhuma. A única coisa que Jesus tem hoje é escrito na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porque coxa é honra. Então se dava a coxa para comer. Foi assim quando Saul foi ungido rei de Israel. Foi assim quando Abraão fez Eliezer jurar debaixo da coxa. Estava jurando pela sua honra. Aleluia. Então eles assam o carneiro inteiro. E preste atenção, o convidado especial vai sentar na cabeceira da mesa. Aleluia. Quando esse convidado foi embora, nunca mais ninguém pode sentar naquele lugar. Ele sempre vai estar vazio em homenagem àquele que um dia ele sentou. É muito forte. Quando Samuel entra, ele pergunta para o Jessé: onde estão os seus filhos? Ele responde, eu lhe respondo. Onde estavam os filhos de Jessé? No campo de batalha. Me apresente os seus filhos. Olha para mim. O servo de dentro sabia que eles não estavam ali. Deve ter feito, é coerência minha, escrito um papelzinho aqui na mão, falando para Davi: corre, manda chamar seus irmãos. Vai lá no fundo e dá para Davi, que conhecia o caminho das pedras melhor do que qualquer um outro. Vou dizer de novo enquanto você está distraído. Tem gente aqui reclamando que está machucando muitos pés em pedra. Mas isso vai te servir no momento certo. Porque Deus está lhe ensinando o caminho das pedras. Aleluia. Ele vai dar um papelzinho para Davi. E Davi pega aquele papelzinho e diz assim: vai e entrega para o teu irmão. Davi segura aquele papelzinho e vai no deserto. Já tinha ido e voltado 7 quilômetros. E vai. Chega lá e entrega para o mais velho ali. Papai está chamando, tem uma visita em casa. Olha para Davi e diz: mete o pé, rapaz, vai embora. Vai o menino de novo correndo pelo deserto. O mais velho entra no cavalo, aqui cavalo, e sai. São 7, Davi 8º.
Olha para mim. Eles passam por Davi que vai correndo na beira da estrada empoeirada. Sabe o que os irmãos fazem? Não sabem, né? Mas eu vou lhe dizer. Todos os bastardos eram considerados malditos. E a forma do judeu, há 3.000 anos atrás, amaldiçoar era cuspindo. Então, quando os irmãos de Davi passavam por eles, olha só. Seu anátema cuspia na cabeça. Botava o cavalo na frente, a poeira do cavalo empoeirava o rosto dele. Os 7 irmãos de Davi fizeram isso. Cuspiram na cabeça e jogaram poeira no seu rosto. A partir daí, Davi possui as características de alguém que é escolhido por Deus. Alguém escolhido por Deus tem que ter essas características. Primeiro, saliva na cabeça. Segundo, poeira no rosto. Terceiro, lágrima nos olhos. Quarto, sangue nos pés. Quem tem as 4 características é escolhido. Meu Deus! Saliva na cabeça, poeira no rosto, lágrima nos olhos e sangue nos pés. Vou explicar de novo. O que é saliva na cabeça? A saliva sai da onde? Da boca. E a saliva, que é o cuspe na cabeça de alguém, é a maldição lançada. Olha para mim. Tem gente aqui que deve ter saliva na cabeça. E você está olhando para um homem cheio de saliva na cabeça. Sabe quem é que cospe na minha cabeça? Não são os católicos. Sabe quem é que cospe na minha cabeça? Não são os espíritas, nem os muçulmanos. Quem cospe na minha cabeça são os meus irmãos, que dizem servir o mesmo Deus que eu, mas que não aceita a escolha de Deus na minha vida. Falando de mim coisas na internet, onde não sei o que mais, não sei o que mais lá e não sei o que mais lá. Quando alguém fala mal de outro, está cuspindo a cabeça dele. Então, eu vou lhe dizer uma coisa. Se alguém fala de você, vou lhe dar uma dica. Não tenta limpar com a sua própria mão a saliva, que vai ficar pior. Alguém me disse, nossa, Kiva, falam tanto de você e você não responde. Eu disse, claro, se eu mesmo for passar a mão, não vai ficar pior. Deixa que Deus responde. Eu vou dizer de novo. Cuidado com quem se justifica demais. Quando alguém está muito preocupado em ficar se justificando, é porque tem nome sujo no cartório. Se você não deve nada, deixa cuspir na sua cabeça. Segunda característica de alguém escolhido por Deus: quando o cavalo vai na frente e joga poeira, está dizendo que aquela pessoa sempre vai ficar para trás. E é verdade, os 7 chegaram primeiro, Davi chegou por último. Mas nem sempre quem chega primeiro vai ser escolhido, porque para Deus os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Ele tem sangue no pé, sabe por que ele tem sangue no pé? Porque não tem a sandália da honra dos seus irmãos. Ele tem sangue no pé porque mesmo doendo na jornada, ele não para de caminhar. Ele recebe a missão na mão e cumpre ela com propósito. Ele vai sangrar o pé, mas ele vai cumprir a missão. E a quarta coisa que o escolhido tem, lágrima nos olhos. Isso não pode faltar, porque a lágrima é a linguagem da alma. Aleluia, Deus interpreta a lágrima. Então, o 7 chega primeiro. Quando o fortão bonitão desce do cavalo e vai entrando, que Samuel olha e diz, certamente esse é o rei de Israel. Aí o Espírito Santo diz, eu já não lhe disse, Samuel, que eu não estou atrás de músculo. O que eu preciso, homem não vê, só eu consigo enxergar. Ei, Samuel, esse aí não é que eu não escolhi não, manda vir o próximo. Vem o segundo, Deus diz não. O terceiro, não. O quarto, não. O quinto, não. O sexto, não. O sétimo, também não. Passou todos os filhos de Jessé. E Davi está lá, sentado no lixo, passando a mão assim no pescoço, tentando tirar a terra da cara, todo cheio de cuspe na cabeça, cuspe dos próprios irmãos. Meu Deus! Não se esqueça disso. Os próprios irmãos. Aí passou os filhos, Samuel olha e diz, Deus, sabe o que eu errei? Deus diz, não errou não.
Pergunta para ele se ele tem mais algum. Agora Jessé vai falar em código. Samuel encosta no pé do ouvido de Jessé e pergunta: tem mais algum? Aí Jessé sabe que para profeta não pode mentir. Jessé dá aquela baixadinha na cabeça, chuta o chão e diz: pois é, tem outro aí. Sabe como é, né, profeta? Tem outro aí, eu vou falar aqui uma parábola, você vai entender. Tem outro aí, mas ele cuida dos animais. Samuel, entendedor da cultura, sabe que quem cuida dos animais é bastardo. Então ele cuida dos animais, né? Ele vive no monturo. Samuel diz: quem vive no monturo é bastardo, não é legítimo. E Samuel diz: se é bastardo, não é legítimo, nunca sentou na mesa. Nunca comeu. Samuel vira para Jessé e diz: tem? Então manda chamar. E ninguém vai sentar na mesa antes que ele chegue. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? A mesa está preparada, todo mundo está doido para meter a mão na bênção, mas ninguém vai sentar na mesa sem a sua presença primeiro. Vai Jessé de novo na porta, vira de costas e grita: Davi! Menino deve pensar: já entreguei queijo hoje, já levei recadinho. Bom, se tem uma visita ilustre, deve ser para me fazer de palhaço e me humilhar diante dos meus irmãos. É isso que ele pensa. Recebe. Mas nem sempre o que a gente pensa, o que a gente acha é o que vai acontecer. Tem gente aqui que acha que vai ser humilhado, que acha que vai ser envergonhado. Deus permite agora, se tanto te chamou para pisar em você, vai ser a mesma voz que vai te chamar para se exaltar. Aleluia! Davi! O menino aparece todo sujo, chorando, cabeça baixa, diz: sim, Senhor. Do outro lado, Samuel olha e o Espírito Santo diz: pode se aproximar. Se aproxima do garoto. Aí ele vai chegando perto, e o menino de cabeça baixa. É forte. Aleluia. Deus diz: põe a mão no queixo dele, levanta a cabeça dele. Não existe unção para quem anda de cabeça baixa. Vou dizer de novo: não existe unção para quem anda de cabeça baixa. O diabo quer que você continue de cabeça baixa, mas Deus está me dizendo: levanta a cabeça, porque quando você levantar a cabeça, eu vou colocar sobre ti aquilo que estava levantando. Eu termino, estou perto. Meu Deus! Quando Samuel bota a mão no queixo do menino ruivo e levanta a cabeça dele, ele vê que os olhos ladreados eram diferentes dos outros 7 irmãos. Você quer conhecer alguém de verdade? Olha nos olhos. Se você for falar com alguém e esse alguém ficar assim, não confia não. Não confia não. Vou lhe contar uma história que aconteceu agora esses dias. Nós vamos abrir um trabalho. Eu lutei tanto para abrir uma igreja, agora, para não abrir, agora Deus me botou, me empurralou e vou ter que abrir. Eu fui alugar um salão aqui em Arujá. Cheguei lá, quanto aluguel? O povo falou 20 mil. O que eu tinha no bolso era 20 reais. Olhei para ele, e o homem olhou, eu olhei na bola do olho do homem. Na bola do olho. Disse para ele assim: você faz 15 para mim, e eu vou te pagar o ano inteiro na frente. O cara olhou na bola do meu olho, irmãos. Já pensou, senhor?
Olhei na bola do olho dele e disse: eu vou pagar o ano inteiro na frente. Tem nada, viu? Liso. Vou pagar o ano inteiro na frente. O homem olhou da bola do meu olho e falou: gostei de você. Segunda-feira eu te dou a resposta. Quer saber a verdade? Olha na bola do olho. Quer saber se está mentindo? Chama e olha na bola do olho. Se for falso, não aguenta. Eu vi essa revelação. Aleluia. O olhar de Davi era diferente do olhar de Deus. Deus está aí, ó, com a cabeça cheia de saliva, terra na cara, sangue nos pés, lágrima nos olhos. Está aí o que eu preciso, um coração. Pega o azeite e joga na cabeça. Quando ele joga o azeite na cabeça de Davi, o azeite é a única coisa capaz de arrancar a saliva da nossa cabeça, arrancar a poeira da nossa cara, enxugar as lágrimas dos nossos olhos e sarar a ferida dos nossos pés. É a unção que Deus vai dar aqui nessa noite. O que acontece? Ninguém senta na mesa sem o menino chegar. Quando Davi chegou, que ele é ungido na presença dos irmãos, obrigatoriamente os irmãos que tanto pisaram nele têm que se ajoelhar diante da majestade. De mão dada com Samuel, Samuel vai e bota Davi na cabeceira. Tum! E diz: ei, majestade, pode comer a coxa que é sua, e os 12 queijos também é seu. Pode comer que é tudo seu. Foi o Senhor Deus que disse. Se tornou grande, se tornou o maior nome da história política e monárquica da Bíblia. Nasceu para a guerra, mas um dia foi abrir uma janela que nunca deveria ser aberta. Você de novo, todos nós estamos rodeados de janelas. Ouça, algumas devem ser abertas, outras não. Meu Deus, isso é forte. Teve uma janela que Davi pensou: essa aqui eu nunca abri, rapaz. Olha lá. Nunca deu uma olhada nessa janela aí, essa hora. Foi abrir a janela, quando bateu o olho, Betseba banhando nua. Ele olhou e disse: uau! Chamou Urias. Quem era Urias? Não sabe? Urias. Aliás, Urias, marido de Betseba, não é esse cara de casa. Ele não era judeu, ele era eteu. Olha o que eu estou dizendo. Davi chama os escravos dentro e está vendo aquela moça ali, não vai ficar, tá vendo? Quero ela, manda vir. Quando ela vem, porque a ordem de rei, ela tem que vir. Quando ela vem, Davi, ó, não precisa falar nada, não, fica em paz. Deita com ela, ri pela chorinha. Pimba. Depois que deu pimba na gorduchinha, perguntou: e aí, gata, quer ficar no meu harém? Ela disse: não posso. Davi disse: não pode por quê? Ela disse: não posso porque eu tenho um dono. Davi chama: dono? Quem é seu dono? Ela vira para Davi e diz: o meu dono é o seu mais fiel entregador de queijo. O meu dono sonhava em ser soldado, mas porque não era judeu, se tornou mensageiro e entregador de queijo. Davi olha e disse: quem? Urias, o eteu. Davi disse: meu Deus, eu não acredito. Volta para casa que eu vou consertar. Mandou chamar Urias. Lá vem Urias. Aí Urias, tua casa, fiel, não deita com a mulher, fica na porta. Estou perto de terminar, explicando o Salmo 51 de toda a volta. Como Davi viu que ele não ia fazer o que ele premeditava, o que Davi faz? Pega um papel assim, lembra? Escreve para o general botar Urias para morrer. Lá na frente, tadinho, nunca tinha pegado uma lança, nunca tinha pegado uma espada. O sonho dele era ser guerreiro, mas não podia porque não era judeu. Aí Davi diz: olha, vou te ajudar a realizar seus sonhos. Escreveu, botou a sentença de morte na mão dele. Lá vai o fiel, ó o fiel, correndo.
jeito que um dia ele correu. Entregou, morreu. Morreu, Davi disse, está resolvido. Mas ó, quando Deus não tem um Samuel, pode esperar que Deus tenha um Natan. Deus é o Deus dos profetas. Natan chegou e disse, vai morrer e não vai viver. O que Davi faz? Davi escreve o Salmo 51. Quando ele chega no verso 5, Davi se lembra de onde Deus o tirou. Sabe o que Davi fez? No Salmo 51, para encerrar, ele mandou juntar todo o lixo do palácio, botou no meio da sala do trono, arrancou toda a roupa real e se vestiu do jeito que ele se vestia quando ele era escravo. E Davi escreve o Salmo 51 em cima do lixo, do monturo, de pé descalço, dizendo, em pecado fui gerado, em pecado concebeu minha mãe. Deus o matou, porque Davi se lembrou de onde Deus o tirou. Aleluia! Eu encerro dizendo, muita coisa em nós Deus tolera, menos uma, a ingratidão. Deus não trabalha com gente ingrata, que cospe no prato que comeu, que fala mal da mão que eu abençoei, eu levantei e colocou. Quando ele se lembra de onde Deus o tirou, Deus diz, se arrependeu. Se se arrependeu, eu não te mato. Feche seus olhos. Agora sim, tem notícia. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Deus está lhe dizendo só uma coisa. Lembra de onde eu te tirei. Veja quem você era. E veja quem você é. Ninguém está aqui por vontade própria. Nós estamos aqui porque uma escolha sobrenatural, inexplicável, desceu sobre a nossa vida. Deus te escolheu entre os teus irmãos da sua casa. Seus irmãos. Muitas pessoas poderiam estar aqui no seu lugar. Mas não. E ninguém escolheu isso. Deus está dizendo. Lembra de onde eu te tirei. Naquele dia você clamou por deuses estranhos. E eles não te socorreram. E mesmo sem você saber quem eu era, foi eu que te tirei daquele Egito. Portanto, não foi você que me escolheu, mas foi eu que te escolhi primeiro. Te tirei daquele Egito de humilhação, daquele limite que você vivia. Em verdade, os seus pés ainda estão sangrando, que ainda existe saliva na sua cabeça e poeira no seu rosto. É verdade que tem gente que fala coisas a seu respeito. É verdade que a poeira foi de tantas vezes que você foi trapaceado, deixado para trás, humilhado. É bem verdade que seus pés sangram, porque você não parou de caminhar. Então hoje eu lhe dou uma força que você não tinha, para continuar caminhando um pouco mais. Essa brisa fala a tua alma, não estou falando aos seus
chorando, porque o teu espírito geme com gemidos inexprimíveis. É a tua alma, o teu espírito que está sendo ministrado. Lembra de onde eu te tirei. Você mesmo não tinha forças para sair de lá, mas foi eu que te tirei. Eu que te amei primeiro. Tudo que você tem não é seu, é meu. Estou lhe dando para você administrar. E voltarei para você dar conta. Anda na minha presença. E não brinca comigo. Porque eu sou o mesmo Deus que exaltei a Davi. Mas também o repreendi. Estou preparando você para algo maior do que você imagina. Estou preparando você. Por isso que você tem que carregar esse queijo com prazer. Aleluia! Por isso que você tem que parar de reclamar por causa do peso desse cesto que eu botei no seu ombro. Porque você carrega queijo e não tem aplauso. Porque você carrega queijo e não tem reconhecimento. Porque você carrega queijo e ninguém me vê. Porque você carrega queijo e ninguém te reconhece. Mas eu estou te vendo. É o que importa. Deus. Aleluia. Lágrima nos olhos. É a humildade que eu preciso. Que eu procuro. Não quero de ti aplausos, nem gritos vazios. Eu quero o quebrantamento da tua alma com lágrimas nos seus olhos. Porque um coração contrito e quebrantado, eu não desprezo. Eu não lanço fora a cana quebrada. É os quebrados que eu quero. Eu conheço os seus desejos. Eu conheço os seus sonhos. Esse queijo que você deseja é muito pequeno. Mas eu vou usar esse queijinho para lhe entregar algo maior do que eu. Então, é assim. Está chegando o dia de eu levantar a sua cabeça. Levantarei a sua cabeça até o dia 16 de abril. Levantarei a sua cabeça até o dia 16 de abril. Levantarei a sua cabeça até o dia 16 de abril. Porque eu sei que faz tempo. Porque eu sei que você está no limite. Porque eu sei que suas forças são poucas. Eu sei disso. Mas tem algo no seu coração que me agrada. Tem algo no seu coração que eu gosto. E é esse algo que eu estou procurando aqui nessa noite. Um coração que se entristece, que se magoa, mas que não guarda rancor. Eu conheço os trapassos que você já sofreu. Eu conheço os abandonos e as traições também. Mas eu estou vendo o teu coração. Ele está suportando esse impacto. Eu entro com a salvação grande. Eu tiro essa saliva da tua cabeça. Deixa eles falarem. Deixa os seus irmãos falarem. Deixa os seus amigos falarem. Deixa eles falar. A minha palavra será a última. E ela que vai prevalecer. Vou lhe dar 2 minutos para você falar com Deus do seu jeito. Como você quiser. Do jeito que você quiser.
rapazes que querem ser pregadores, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Os rapazes que querem ser pregadores, vem aqui na frente. Aqui na frente. Se ajoelha aqui diante do altar de Deus. Só quem quer ser pregador, vem aqui. Tem mulher que quer ser pregadora? Se tiver mulher que quer ser pregadora, pode vir também. Aqui no púlpito, lá embaixo. Fala para Deus aí o que você quer. Vai, fala. Vai tecladista, não perde mal não. Deixa Deus usar ele. Senhor, aqui estão as pessoas que têm um sonho, de carregar queijo para os outros, porque ser pregador é ser garçom dos outros, é pregar para os outros, mas não receber palavra de ninguém, é alimentar os outros, mas ficar com fome. Ser pregador é carregar queijo, é ter para dar para os outros, mas passar ou querer aquilo que os outros fazem. Assim como o Senhor escolheu a Davi, eu te peço, do jeito que o Senhor fez comigo, faz com eles. Deus está me dando uma visão aqui. Algumas pessoas já estão sentindo isso que eu vou dizer. Eu estou vendo uma espada entrar na cabeça, no meio da cabeça de algumas pessoas aqui. Uma espada entrando na cabeça. Você vai sentir uma pontada na sua cabeça. Essa espada que está entrando na sua cabeça é a unção da palavra. Essa é a última noite que você dorme com essa mente. Quando você acordar, a Bíblia vai estar dentro da sua cabeça. Amante esta é a geração da renovação, a geração que vai transformar esta cidade, este país, esta nação. O poder da palavra.